Bom dia, galerinha do bem. Estamos de volta com a turma do sexto ano e estaremos realizando a correção, uma resolução de uma atividade que nós passamos na semana passada. Então nós convidamos vocês para corrigir esta atividade. Abra seu caderno, esteja aí de posse da sua atividade e procure corrigi-la nesse momento. Vamos lá para mais uma aula de geografia. A primeira pergunta que nós fizemos foi esta: o que é o comércio internacional? A gente olhando para a própria narrativa, a própria pergunta, ela já é autoexplicativa. A ideia do comércio é a troca, é a venda, é a compra e a venda de produtos, de mercadorias, de bens. Quando eu me refiro internacional, isso significa o comércio envolvendo os países. O conceito é: o comércio internacional é o conjunto de operações comerciais realizadas entre os países que são regidas por normas estabelecidas em acordos internacionais. Então, quando eu falo em comércio internacional, eu não estou me referindo, e o conceito não quer dizer simplesmente isso. Eu tenho ferro para vender e alguém lá do Japão compra. Não é somente isso. Não é uma venda simplesmente de um objeto. Envolve, evidentemente, a venda, a compra de objetos, de bens, de serviços, tá certo? De capitais. E essas trocas internacionais, elas não acontecem de maneira avulsa, não acontecem de maneira, tipo assim, livre. Existem regras, existem normas que são estabelecidas para regulamentar este comércio internacional. Então, assim, é um comércio que ele é feito através também de normas, acordos que são estabelecidos, sobre acordos no que diz respeito à qualidade de produto, acordos relacionados a valores, acordos relacionados como as taxas de exportação, de importação. Então, tudo isso está em jogo nesse processo, nesse fenômeno chamado comércio internacional. Tá certo? A segunda: faça um comentário sobre a balança comercial. A gente explicou na aula passada que a balança comercial é um termo econômico, lógico, que define a diferença entre exportações e importações de um país. E você sabe que a ideia de balança é você estar colocando alguma coisa para pesar, para avaliar. Então, a balança comercial, ela quer dizer, você avalia, melhor dizendo, sobre aquilo que você tem gastado com as suas vendas e com as suas compras. Com as minhas vendas exportação, com as minhas vendas as exportações, e as minhas compras as importações. Então, nas minhas vendas e nas minhas compras, nas minhas exportações e nas minhas importações, eu tenho ganhado mais ou tenho perdido? Eu tenho feito mais dinheiro vendendo ou eu tenho gastado mais dinheiro vendendo? Será que eu tenho feito mais dinheiro comprando? Ou será que eu tenho feito mais dinheiro vendendo? Deixa eu ver se eu sou mais claro. A balança comercial, ela faz muito bem essa diferença entre aquilo que eu vendo e aquilo que eu compro. Se eu estou vendendo muito mais do que comprando, eu estou sendo um bom negociador. Se eu estou gastando mais do que arrecado com as minhas vendas para comprar, eu sou um negociador desmantelado. Eu estou em crise. Que é isso que eu vou falar na próxima pergunta. Então, a balança comercial, ela faz uma espécie de jogo entre aquilo que eu vendo e aquilo que eu compro, certo? Aí, nesta diferença daquilo que eu compro e daquilo que eu vendo,
é que eu posso falar sobre superávit ou déficit. Se eu importo, se eu compro, se eu estou comprando mais, o dinheiro que eu tenho com as minhas vendas não dá para comprar à vista aquilo que eu quero comprar, o meu saldo é negativo. E este saldo negativo é chamado de déficit. É um déficit. Estou devendo, fiquei com meu saldo devedor. É um déficit. Quando eu vendo mais, quando eu lucro mais, muito mais com as minhas vendas, que eu pego o dinheiro das minhas vendas, das minhas exportações, e eu compro um monte de coisa, ainda sobra dinheiro, o meu mercado ele é positivo. A minha balança comercial ela é positiva e é chamada de superávit. Então, superávit é quando o meu saldo é positivo e déficit é quando o meu saldo é negativo. Deixa eu citar aqui um exemplo bem corriqueiro, mas só para você entender a ideia do maior. Vamos aqui imaginar que eu sou um comerciante. E hoje esses comerciantes muitas vezes são empresas. Ou é os países em si, os governos, né, que estão responsáveis por essas compras, por essas vendas. Vamos imaginar de uma maneira bem simples, de uma maneira bem pequena. Vamos dizer que eu vendi, eu sou fabricante dessa caixinha de som. Eu sou fabricante dela. Aí eu vendi essa caixinha de som, eu vendi essa caixinha por R$ 300. Eu vendi a mesma por R$ 300. O meu saldo que eu estou vendendo, eu estou exportando, né? Eu estou vendendo lá para fora, eu estou vendendo essa caixinha por R$ 300. O meu saldo até agora é de R$ 300. Só que eu comprei esse celular. Aí eu comprei esse celular, que é uma importação, que é uma compra, né? Eu comprei esse celular por 1.000. Então, como é que eu faço o meu jogo? Eu comprei um celular por 1.000, peguei R$ 300 que eu tinha da minha caixinha e ainda fiquei devendo quanto? Fiquei devendo R$ 700. Ou seja, o meu saldo foi negativo. Eu fiquei num déficit. Minha balança comercial está no vermelho. Qualquer pessoa quebra, qualquer país quebra se for desse jeito. Até mesmo no nosso viver diário. Se na sua vida, se na sua família, se na sua casa as pessoas estão gastando mais do que aquilo que estão ganhando, a situação vai ser uma dificuldade grande. Agora vamos imaginar o inverso. Vamos imaginar o inverso. Eu vendi meu celular por R$ 1.000. Eu tenho R$ 1.000 aqui agora de saldo e comprei essa caixinha por 300. Aí o que aconteceu? Eu lucrei R$ 700. Eu vendi 100 de exportação e comprei 300. Eu fiquei com 700. Eu fiquei com R$ 700 positivo, um superávit. A minha balança comercial ficou no azul. E ficando assim no azul, todo mundo consegue se equilibrar financeiramente. Então, só para vocês entenderem a diferença de saldo positivo e saldo negativo. Saldo negativo é um déficit e um saldo positivo é um superávit. Eu tenho um saldo positivo quando eu vendo mais do que compro e eu tenho um saldo negativo quando eu compro muito mais do que aquilo que eu vendo. Tá certo? A terceira pergunta: qual a importância do mercado do comércio internacional, né? Qual é a importância? Será que tem alguma importância para os países? Será que é salutar? Será que é importante os países venderem um para com o outro? Sim, é muito importante. E vamos ver aqui alguns fatores que são importantes, né? A garantia de venda do excedente da produção de um país. Pastor, o que é uma coisa excedente? Vamos dizer que no Brasil a gente tem uma grande produção de café no Brasil.
Ou seja, a gente produz café mais do que aquilo que os brasileiros precisam comprar. Eu tenho o quê? Eu tenho aquilo que sobrou. Eu tenho um excedente. Então, se eu negocio com outros países, eu vou negociar este excedente. Eu não vou perder, tá certo? Um outro benefício é que, ao mesmo tempo, permite que seu mercado consumidor tenha mercadorias que a gente não disponibiliza localmente. Uma outra qualidade é porque eu consigo comprar lá de fora aquilo que eu não produzo. Isso é bom. Eu tanto vou vender aquilo que está sobrando, como eu vou comprar aquilo que eu não tenho. E eu falei para vocês nessa aula passada que não existe nenhum país autossuficiente, ou seja, um país que não necessite, um país que não precise de ninguém. Ele vai ofertar alguma coisa no comércio internacional, mas ao mesmo tempo ele vai comprar de outros países. Imagine só se isso não acontecesse, se a gente não tivesse essa facilidade. Por exemplo, se a gente não tivesse um comércio internacional, a gente não usava celular no Brasil. Nós não temos fabricantes, nós não temos empresas que fabriquem celular. O celular que nós usamos, que nós utilizamos, vem de outros países. Tá certo? É o celular, é a televisão, é a chamada tecnologia de ponta, são alguns tipos de alimentos que nós não produzimos aqui porque aqui é mais quente. Da mesma forma que lá na Europa, por exemplo, é muito grande a utilização de frutos produzidos aqui no Brasil, se chamado produtos de clima tropical, a melancia, né, abacaxi, a laranja, sei lá, e pode botar fruto aí, essas frutas cítricas e por aí vai. Estou só citando alguns exemplos. Outra coisa, o comércio internacional dilui os riscos das atividades, uma vez com que há diversidade de mercado, as empresas podem continuar comercializando seus produtos lá fora, mesmo que na sua economia esteja em crise. Por exemplo, o comércio internacional ele vai possibilitar um país que ele possa estar passando por uma crise interna grande para vender determinados produtos, ele pode continuar vendendo lá fora e conseguir um bom faturamento com esta atividade. Então, existe realmente esses benefícios, né? É evidente também que tem também os seus malefícios, né? Porque os produtos que vêm de fora, ele pode criar uma dependência de que o país ele não vai mais produzir aquilo que ele necessitava, sempre vai esperar comprar que vem de fora. E muitas vezes um produto que vem de fora, ele pode quebrar uma empresa que já existe no país. Vamos citar aqui um exemplo claríssimo. Vamos imaginar que aqui em Apodi tenha uma fábrica de refrigerante, que já teve no caso também. E daqui a pouco, vamos citar um exemplo louco aqui. Vamos citar o exemplo que aqui em Apodi foi aberta uma fábrica da Coca-Cola. Será que essa fábrica da Coca-Cola ela vai ajudar essa fábrica de refrigerante que a gente tem? É evidente que não. É evidente que a Coca-Cola ela quebraria essa fábrica pequena. Então tem isso também, tá certo? Mas de um modo geral, o comércio internacional ele é importante. Ele é muito importante para o equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico dos países. A quinta pergunta, cite 5 blocos econômicos. A gente estudou com vocês os blocos econômicos, né, que são conjuntos de países que se unem para melhorar as relações financeiras, econômicas entre eles. Evidentemente que os blocos econômicos eles têm uma dimensão muito maior, não é somente para circular mercadorias, mas dependendo do bloco, você vai ter circulação de pessoas, circulação de bens, circulação de divisas, que são dinheiro, investimento, circula mercadorias. Então, esses blocos econômicos, eles contribuem para isso. E eu coloquei aqui os cinco blocos, coloquei aqui praticamente assim os mais importantes. A União Europeia, que é um bloco econômico lá da Europa, o NAFTA, que é formado por Estados Unidos, Canadá e México,
APEC, que é formado por alguns países da América e lá do Pacífico, lá da Ásia, o ASEAN, que é um bloco que fica lá no Sudeste Asiático, e o Mercosul, que eu não estou dizendo que é o quarto maior bloco do mundo, eu coloquei também porque é um bloco que o Brasil ele faz parte aqui da América do Sul, tá certo? A sexta pergunta: quando o Brasil começou a fazer parte do comércio internacional? Quando foi que o Brasil começou? De uma maneira bem embrionária, de uma maneira bem rústica, mas que já diz alguma coisa, o Brasil ele começou a fazer parte do comércio internacional quando teve o contato logo com os portugueses. Evidentemente que aqui tivemos uma época que o Brasil ele era representado pelos índios, que os índios moravam aqui, depois chegou os portugueses. Esses índios começaram a negociar com os portugueses, através da venda, da troca do pau-brasil por aquelas bugigangas que os portugueses traziam para cá. Depois as coisas foram se expandindo, mas a abertura mesmo para negociar com o mundo, para negociar com as outras nações, o Brasil ele só veio ter isso quando aconteceu um fenômeno, aconteceu algo histórico, que foi a abertura dos portos brasileiros para nações amigas. Então, quando a família real, fugindo lá das forças francesas, essa família real chegou no Brasil aqui por volta do ano de 1808, que a família real veio morar no Brasil, né? E por volta aí do ano, ainda no século XIX, lá pelo ano 1820, eles começaram criar um documento que dizia o seguinte, que a partir daquele momento, você observa aqui do ano 1500 até 1800, praticamente aí 300 anos, 300 anos, o Brasil só poderia comprar e vender de Portugal. Olha só. No ano de 1820 aproximadamente, houve uma assinatura de um documento que dizia o seguinte: a partir de agora, o Brasil ele tanto pode comprar e vender de Portugal, mas também já pode comprar e vender das nações amigas de Portugal. E aí abriu um leque muito grande do Brasil negociar com outros países. Então, oficialmente, por volta aí do ano 1820, quando o Brasil ele tem as portas abertas, os seus portos são abertos para negociar com outras nações. Os portos, vocês sabem, que são aqueles lugares, né, onde os navios chegam e saem, atracam e desatracam. Então, nós finalizamos aquela atividade passada de correção, tá certo? Mesmo se você não fez a atividade, e eu aconselho que você faça essa atividade, eu já expliquei aqui, já corrigi aqui, lógico que eu não vou avaliar da mesma maneira de alguém que enviou para mim na semana passada, mas envie, porque eu vou computar a sua atividade. Coloca no caderno, copia direitinho, assina com o seu nome completo, o ano que você estuda e a sua turma, bata lá uma foto e manda no meu privado, tá certo? Faça isso. E para casa, eu já tenho uma outra atividade, ainda sobre os blocos econômicos. Vocês vão fazer uma pesquisa e, por favor, eu não quero uma pesquisa com 2, 3 linhas. Faça uma pesquisa mais organizada. E outra coisa, cuidado com essas pesquisas. Não vá lá no site, abra lá e copia qualquer coisa e manda para mim, não. Eu tenho recebido aí algumas atividades que só Deus na causa, né? Então faça uma pesquisa sobre o Mercosul, um bloco econômico, né? Aí vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Mercosul e vão responder essas perguntas que eu faço aqui abaixo, tá certo? Essas perguntas sobre o Mercosul, tá bom? Primeira pergunta, vocês vão responder quando foi formado o Mercosul? É a primeira pergunta. Segunda, quais são os membros que faz parte desse Mercosul? Tanto aqueles membros mais tradicionais como os novos membros. Quais são os benefícios do Mercosul? Onde é que fica a sua sede?
e quais as suas maiores dificuldades. Então, a nossa atividade para casa é esta. Vocês vão responder da mesma forma como eu falei. Copia as perguntas no caderno, responde, aí faz primeiro a sua pesquisa, né? E daí você vai responder estas questões, tá certo? E vai enviar para mim até a próxima sexta-feira, que eu estarei dando uma corrigida, uma organizada, certo? Um joinha, joinha e até a próxima aula.